Está aberta e finalmente a temporada do Festival de Cannes aqui no 24, esse filme super esperado e com toda essa mística aí de Leos Carax, surrealismo, finalmente o francesinho aí foi pra América, será que aí faz jus a toda essa expectativa? Anne é uma cantora de ópera famosa, Henry é um comediante famoso, e tudo muda quando a carreira de Henry entra em crise. Ele passa a descontar sua frustração em todos à sua volta. Os amigos, a esposa e a filha Annette. Até eu queria pedir a primeira licença poética aqui, porque assim, eu não sou muito bom no francês, então pra mim sempre vai ser Leo Carax, tá? Eu sempre chamei ele assim, minha vida inteira. Depois eu fui descobrir que não era, foi assim, fiquei impactado quando descobri. Cara, você sabe que o nome o verdadeiro dele é Alex, né? Ele tem vários filmes aí com personagens com Oscar no meio. Tem pessoas que dizem que na verdade isso aí é um anagrama, né? Você pegar as Alex e Oscar e misturar, dá Leux Carax. E tem gente que inclusive faz umas teorias da conspiração, fala que na verdade isso aí seria Los Carax, né, que seria o Oscar vai a... Enfim, tem uma piração doida, esse cara aí, como os filmes dele é doido, não sei se ele tem alguma fixação pela premiação aí americana, mas... Será que ele é aquele tipo de diretor ame ou odeie? Eu acho que ele é um pouco esse tipo de diretor, né? Aquele que ou você vai achar ele um gênio, ou você vai olhar pros filmes dele e vai falar, é aquele filme superestimado e tudo mais. Eu acho que ele tem um pouco essa aura, né? Até mesmo já começando no nome, como você mesmo acabou de dizer, né? Toda essa aura supersticiosa. Eu acho que ele é bem divisivo sim, mas ele tem sempre essa coisa de potencializar, de maximizar, dessa coisa impulsiva, dessa coisa super apaixonada, super intensa em todos os filmes, que talvez algumas pessoas possam achar que seja meio frufru eventualmente, que é o que ele também tenta fazer aqui nesse filme, com muito mais orçamento, né? Mas ainda tem algumas diferenças que a gente vai discutir ao decorrer do vídeo. Depois desse nosso papo furado aqui, vamos entrar de fato aqui no filme. Eu acho que a gente falou aqui a sinopse focando nessa parte mais do relacionamento deles dois, mas eu acho que quando você começa a assistir o filme, a sensação que a gente tem é que o filme vai discutir muito mais certas convenções do cinema, porque a gente acredita que isso é cinema e por que isso não pode ser cinema. Então a gente de fato começa ali nos backstages, sentado junto com o diretor, meio que coordenando ali uma sala de som, não tem um som muito bom, você vê que é tudo meio cru, é uma trilha que vai depois entrar no filme e vai se tornar parte do filme. A gente passa para uma segunda cena ali que tem um personagem que está discutindo por que ele é comediante, justamente discutindo a gênese da criação, qual é a motivação em torno da arte. Essa discussão de convenções do cinema já passava um pouco ali pelo Holy Motors, a gente já vai voltar um pouco nisso, mas eu acho interessante ali esse choque inicial que a gente tem com o musical, que depois vai persistir ali por todo o filme, porque não existe maior convenção no cinema do que cenas musicadas, né? De repente a gente entendeu que pessoas cantando a gente tomou como se fosse normal e a gente não ia se espantar com isso. Só que aqui o filme ele leva pro extremo, né? A gente vai ter pequenas frases, ou talvez às vezes trocas de 3 diálogos que o personagem vai ter que cantar, ou às vezes vai repetir 50 vezes a mesma frase. E no final das contas, mesmo essa convenção que a gente tomou como certo, também tem convenções dentro, né? Teoricamente as cenas musicais precisam ser nos momentos mais maravilhosos, nos momentos maiores, mas não, vai criar coisas banais também musicadas. Então, a sensação, Éder, não sei se você tem um pouco disso também, é que ele tá ali pra discutir a essência do filme mais do que uma proposta narrativa ali no começo do filme. Pois só trazendo uma curiosidade aqui, né, pra vocês, eu não sou um cara muito fã de musical. Tentei aqui abrir o meu coração de verdade e assistir esse filme sem pensar muito, por mais que esse seja também um musical diferentão. Mas o Sr. Nathan, ele gosta de musicais, né? Ele é o maior fã de La La Land que vocês vão conhecer aqui, né? No Brasil é Nathan, entendeu? Então, assim, vai ser legal ter esse ponto de vista de uma pessoa que gosta de musicais e de outra que não gosta tanto. Então, algo de cara que me chama a atenção nesse filme é porque a gente começa quase que nos bastidores, ali atrás da coxia, porque é como se a gente estivesse como espectador olhando os bastidores de um espetáculo que estivesse prestes a começar. Porque quando a gente pensa em musicais, lembrei de La La Land aqui, por exemplo. Os musicais, principalmente os norte-americanos, é tudo perfeito, é aquele mundo incrível, onde a câmera é cronometrada, onde tudo acontece ali, é como se fosse uma mágica. Então eu acho que o filme começar através dessa ótica, né, de ajustar o som, ajustar os elementos para que o filme possa começar, acho que já é uma espécie de quebra de expectativa que eu esperaria de um diretor como Léo Cará. Quando o filme começou eu falei, opa, vem coisa boa por aí. Mas
as coisas vão mudando ao longo do filme e a gente vai chegar que, lá. De certa forma, torna o filme ainda mais fantástico, né? Porque é meio como se o diretor mostrando, ó, tudo que eu vou fazer a partir de agora é um filme. Mas, ao mesmo tempo, isso que eu fiz antes também é filme, né? Te desarma, né? Que filme que a gente vai assistir, então, a partir de agora. Só que, como o Éder já cantou a bola, né? Eu acho que essas experimentações ali no começo do filme se restringem bastante ali aos primeiros 20 minutos. Depois a gente tem 2 horas bem focado nesse relacionamento, nessa crise ali da carreira desse personagem, dele se vingando ali das outras personagens, e que eventualmente a gente até tem uma experimentação ou outra, acho que talvez a mais evidente seja a filha ser uma boneca, né? Por que a gente acredita que uma criança de uma família X ali na vida real, se juntar um ator de uma família Y com uma família Z, a gente acredita que é uma família, e quando a gente coloca uma boneca, a gente não acredita que isso é mais uma família. Só que eu acho que o que compromete bastante o filme é a duração dele, porque ele começa a tentar experimentar em cena atrás de cena atrás de cena, a ponto da coisa ficar repetitiva nessa vontade de se construir o cinema, mas só que ele nunca chega a aprofundar ou ter uma cena talvez mais alongada, como foi ali no caso, porque ele não é um comediante. Eu sei que muitas vezes o Carax ele tá mais preocupado no efeito pontual das cenas do que numa coesão ali progressiva de todas essas experimentações, mas eu acho que conforme o filme vai andando, muitas vezes eu sinto que são mais maneirismos. Especialmente, eu tenho quase certeza que o Éder também compartilha dessa minha opinião, ali na cena final do filme, que eu tô cansado de ver personagens ali olhando pra câmera no final, falando, para de olhar pra gente, por que você ainda tá acompanhando a gente? 500 filmes já fizeram isso como desconstrução. Concordo com você em vários pontos aqui da sua fala. Primeiro deles, eu acho que é um filme muito longo mesmo, eu acho que ele poderia ser muito menor. De fato, ele começa a se tornar repetitivo, e eu acho que é um filme muito mais seguro do Leo Carax. Eu acho que ele ousa muito menos, ele experimenta muito menos. Até tem alguns momentos, até pela filha dele, que é um boneco ali, me lembrou um pouco ali o Charlie Kaufman ali, sabe? De fato, ele começa a centrar muito em alguns conflitos que acabam me incomodando. Os conflitos que o Adam Driver ali começa a ter sobre a carreira dele, sobre ele ser um bom artista ou não, sobre o conflito do relacionamento dele. E aí a Marion Cotillard, que era uma personagem ali que poderia ter muito potencial, ela meio que fica só de escada para que ele possa potencializar os conflitos que ele tem ao longo da vida dele, assim. O mesmo acontece com a filha dele. Então parece que todos os outros personagens estão ali para servir o personagem do Adam Driver. E isso pra mim começa a ficar desinteressante, isso pra mim começa a ficar cansativo. Nesse aspecto da representatividade feminina, acho que talvez um dos únicos momentos que me incomode de fato seja ali quando ele tenta fazer um comentário super rápido sobre a era Me Too ali, que aí tem aquele sonho ali das mulheres que começam a denunciar ele, que aí entra nessa questão que eu falei do maneirismo, mas assim, de modo geral não me incomoda essa pouca participação da Marion Cotillard, porque eu vejo muito ela como uma boneca também, né? Só que ela é fisicalizada ali, de fato a gente tá acompanhando tudo do ponto de vista desse personagem masculino, que acaba entrando muito nessa crise artística, profissional, identitária, que obviamente pode descambar ali certos problemas de representatividade, mas eu acho que é muito coeso ali em quem a gente está acompanhando e não tem problema de mostrar quão escroto esse personagem é. Mas sabe por que eu acho que me gera incômodo? Por 2 fatores. O primeiro deles é porque eu acho que é um filme longo, então eu acho que daria muito tempo pra gente conseguir explorar um pouco mais esses personagens que estão à volta dele, por mais que ele seja o personagem central ali. E o segundo ponto é porque no início do filme a gente começa a ver que há uma dualidade muito grande esses 2 personagens. Você vê que eles têm um tempo de tela semelhante, o grau de complexidade dos problemas deles ali, eu acho que se equivalem. Mas ao longo do filme ela vai se apagando de uma forma pouco interessante pra mim. Talvez tenha sido ideia do diretor ir apagando a personagem até que o comportamento abusivo dele faça com que ela desapareça. Mas eu acho que ainda assim, eu acho que isso tem um lado mais negativo do que positivo pra mim. Isso não me incomoda totalmente, ainda que eu entenda o seu ponto. Talvez o que me incomode mais seja o próprio Adam Driver, assim. Porque, como a gente tá falando, é um filme que tenta ali ser meio despirocado, que tenta fazer experimentações, que tenta ter essa intensidade, e que se a gente for ver ao longo da carreira dele, né, o do Carax, a gente principalmente tem ali os filmes que ele fez com Denis Lavant, que tá ali num registro um pouco mais estranho, que expressa tudo isso através de uma fisicalidade que não se aproxima ali do realismo que a gente vê
costuma ver no cinema, talvez esteja mais perto ali de uma dança contemporânea ali, que o corpo dele faz coisas muito doidas, e eu sinto que falta um pouco dessa coisa extrema, dessa coisa estranha, dessa coisa meio nojenta, muitas vezes, que você vê ali nos outros filmes dele, marginalizada de certa forma, no personagem do Adam Driver. Então eu sinto que o filme por fora dá esse verniz bastante estranho, mas tanto a história quanto o personagem principal não segue na mesma toada. Eu acho que logo o Adam Driver ele vai ficar com essa aura de boy lixo, né? Porque ele adora fazer esse tipo de papel, né? Eu tenho a impressão que o Adam Driver é aquele cara meio assim arrogantão que vai num subsolo de algum bar de Nova York pra escutar jazz, assim, meio aquela aura cult, sabe? O filme ele tem aquela aura assim de filme de arte, sabe? Entre aspas. Eu sou um diretor, autor. Eu acho que ele tenta fazer um pouco isso, mas ele não consegue trazer elementos suficientes para que o filme se sustente dentro dessa pompa toda que ele quer trazer. Ainda tratando dessa questão do ator, né? Eu tava falando que no começo do filme tem até essa discussão ali desse personagem se perguntando da gênese do ator, que foi me evocando muito essa discussão que a gente tinha muito fortemente no Holy Motors, né? Que pra quem não assistiu o filme, né, o Holy Motors basicamente acompanha esse personagem que ao longo do dia interpreta vários outros, aí um de cada vez. Então primeiro um assassino, um morador de rua, uma senhora e assim vai. Todos podem ser parte dele, e aí a relação que a gente pode fazer com a vida real é que a gente também cria vários personagens dependendo de com quem a gente se relaciona. Há uma pessoa com uma namorada, uma pessoa com os pais, uma pessoa com o chefe, e a resposta de cada um deles prova se a gente está sendo um bom ou um mau ator. Quando isso não acontece, a gente refaz a nossa atuação, que é o que acontece aqui em Annette. Você vê que o público é completamente um cúmplice, né, dessa performance do ator, né? O tempo inteiro, para ele se sentir um comediante, ele precisa ter o retorno da plateia. A partir do momento que ele não tem mais esse retorno, ele começa a se questionar se ele é de fato um ator. A verdade é que nunca deixou de ser. Talvez ele só nunca tenha sido um bom. Porque se a gente for parar pra analisar bem, eu não acho o Adam Driver um personagem engraçado ali no filme. Na verdade, eu sinto muita angústia, masoquista de certa forma. O próprio Éder falou que a Marion Cotillard acaba sendo uma personagem muito desinteressante no filme. E, de fato, a gente pouco tempo tem pra ver ela sendo atriz. Tanto é que quando a gente vê ali as cenas de capa de revista que aparece, é uma coisa super artificial, que você vê que ali eles são muito mais interessantes do que a gente vê o filme inteiro. Até mesmo a cena de sexo, não sei se o Éder concorda comigo, pra mim é super burocrática ali. Você tem até a questão dos corpos, mas parece que não tem desejo ali no semblante dos dois. Então acho que o ofício do ator é o ofício diário de todos nós. A gente, em algum momento, certamente foi um mau amante, foi um mau pai de família, foi um comediante frustrado na nossa vida. E eu acho que o filme ele poderia caminhar por isso, investigando essas relações em outros momentos, mas para mim ele acaba meio que descartando e discutindo várias outras questões que no Holy Motors eu acho que como ele centraliza toda a discussão nesse aspecto, ele acaba sendo muito mais coeso em tratar desse tema das coisas que valem a pena ser desconstruídas. Parece que esse casal de fato eles não têm muita química ali, né? Você não torce por aquela relação, mas você também, às vezes, também não odeia. Parece que ela é irrelevante, ela tá ali burocrática, assim. E parece que é muito mais um espetáculo do que em si um relacionamento que de fato é coeso e que de fato é intenso, que é real. Parece que é mais uma camada de atuação dentro da vida daquelas pessoas. O que faz sentido. Você falou, né, que você tinha um pouco de agonia ali dos monólogos do Adam Driver, que de fato não são engraçados, e eu acho que ele faz com que as pessoas da plateia achem engraçado e a gente não como uma provocação. Mas uma coisa que pra mim foi ficando meio óbvia que ia acontecer é que em algum momento ele ia estourar em cima do palco e as pessoas iam odiar tudo aquilo. Então pra mim isso era uma coisa meio que já pré-meditada que ia acontecer em algum momento. Então isso pra mim também ficou de certa forma um pouco burocrático. Em relação a isso que você falou do relacionamento deles, eu concordo totalmente. Acho que pegando aí mais um pouco a viagem nos filmes que ele fez antes, né? Como o Sangue Ruim, o Amantes da Pont Neuf, que são personagens intensos nesse amor e que de alguma forma precisam o tempo inteiro se sentirem amados, né? E acho que nesse filme aqui também fica muito claro pelo fato deles serem celebridades, pelo fato deles serem artistas, e o tempo todo eles meio que precisam se superar, eles precisam provar que de fato eles são dignos de serem amados, seja pela pessoa amada ou pelo povo em geral, aqui nesse filme em específico. Só que assim, né, isso que eu tinha dito dos filmes dele expressarem essa intensidade com muita experimentação, com muito estímulo em tela, até acontece um pouco aqui nesse filme, só que tá muito mais focado também nos diálogos, né? Tanto é que uma das frases que mais é repetida ali ao longo do filme inteiro é: nós nos amamos muito. Nós nos amamos. Isso
isso vira quase que um karma, como se eles tivessem que falar isso um pro outro, porque talvez de fato eles não se amem, né? Então se eles disserem muitas vezes, em algum momento isso vai se tornar verdade. E você vê que, tanto nesses filmes antigos quanto nesse aqui, em determinado momento eles percebem que talvez eles não são tão amados assim, talvez ele seja pequeno, ele seja comum, né? Gosto do fato de que aqui a gente tem personagens famosos, porque entra numa outra camada que a gente nunca tinha visto nesses outros filmes, né? São personagens que são absurdos, tais quais os outros, mas eles acabam também tendo um caráter muito mais ridículo também. Eu acho que isso não se restringe só ao Adam Driver, mas o próprio maestro ali, que supostamente é o amante da esposa dele, ele se sujeita tanto que em determinado momento ele acaba se tornando quase como um esposo ali do Adam Driver, morando na mesma casa que ele. Eu né? acho que a forma como ele conduz esse relacionamento entre os dois, pra mim, faz sentido. Só não sei se eu acho tão interessante. Mas eu acho coerente com a proposta que ele constrói ali ao longo do filme. Mais um lance de, assim, não gosto nem desgosto. Mas, assim, a gente falou várias coisas aqui negativas sobre o filme, mas, por incrível que pareça, eu gostei do filme, tá? Talvez outras pessoas que não conheçam a filmografia do Léo Carrá e assistam esse filme tenha mais essa sensação de estranhamento do que a gente teve. Eu acho que assim, tentando colocar em palavras, não sei se é o que te parece, assim, mas pra mim acho que conceitualmente tem ideias legais, até mesmo nessa questão, mas eu acho que na prática, pela extensão, duração do filme, ou até mesmo na expressão dessa esquisitice nos personagens, na narrativa, eu acho que acaba não entregando o que o conceito estava se propondo. E aí acaba que me brocha um pouco, assim. Só que assim, se você quiser conhecer alguma outra coisa dele, além do Holy Motors, né, que a gente até destrinchou um pouco mais a fundo aqui, eu recomendo muito o Amantes da Pont Neuf, o Ponte 9 aí, não sei como é que ficou traduzindo em português. Eu acho esse filme que lida com essa questão do amor ardente, com essa expressão intensa ali de um jeito top, assim. E aí tem, enfim, os dois filmes tem o Denis Lavant, que é esse ator que eu comentei. Inclusive eu já tô dando recomendação aqui, porque a gente já tá no final do vídeo, a gente tá puxando aquele quadro maravilhoso aí, eu vim te recomendar. Então, você tem alguma recomendação aí, Ed? Já que aqui a gente tá falando de musical, vai ser uma dica toda de musical aqui. Vocês sabem que eu tenho assistido muitas séries ultimamente, e eu assisti uma que eu achei interessantíssima, que ela se chama Shimigadum. A gente vai deixar o nome aqui depois da tela pra você, porque é uma série com nome difícil mesmo, do Apple TV Plus, lá, sei lá como chama, o serviço de streaming da Apple, que basicamente é um casal que ele está em crise e eles acabam caindo numa cidade chamada Shimigadum, onde tudo acontece através de diálogos cantados. É um grande musical. Só que o interessante é que o homem ali do casal, né, entre a mulher e o homem, ele odeia musical. Então, assim, eu me senti muito representado por eles. É uma série curtinha, com episódios curtinhos, super leve, então é de boa pra vocês assistirem. Aliás, acho que é o primeiro filme musical que a gente faz crítica aqui no canal, hein, Edri? Então, uma estreia. É verdade, também. não me recordo de outro, assim. Eu queria recomendar um outro que também é meio estranho ali, especialmente no final, que é o Pele de Asno, dirigido pelo Jacques Demy, que era casado aqui, ó, com essa senhora, Agnès Varda, e talvez vocês conheçam ele pelo Guarda-Chuvas do Amor, que foi um filme que inclusive inspirou o La La Land. E aí a gente tem esse Pele de Asno, que é um filme fabular ali, tem todo um contexto de castelo, princesa, mas no final do filme tem uma ruptura ali para um moderno doido, assim. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco do cinema dele, foi um cara ali que deu um novo frescor pro cinema de musical, que estava já meio que ali morrendo nos Estados Unidos, já não tinha mais ali o prestígio que tinha nas décadas anteriores. Maravilha, então eu queria agradecer a todos que chegaram até o final do vídeo. Muito obrigado por assistir a gente. Comenta aí se vocês acham que o Adam Driver também tem essa cara de gente blasé e meio chato. Gente, eu não preciso nem falar duas vezes, né? Curte, compartilha e comenta nesse vídeo aí pra ajudar aí o youtuber de baixa renda aí, né? A continuar produzindo conteúdo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e um grande beijo. Falou, até mais, tchau!